a gente entende a urgência da mensagem de Fátima. Nossa Senhora em Fátima, meus irmãos, nessa terceira aparição, 13 de julho de 1917, ela mostrou, ela faz um único segredo, mas em 3 partes. A primeira parte, nós vimos no primeiro dia, há 2 dias atrás, a visão do inferno. As crianças ficaram tão horrorizadas que quase que morriam, não é? E Nossa Senhora diz: viste o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para salvar. É a segunda parte. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Por isso, então, a segunda parte consiste em revelar que o Santo Padre deve consagrar a Rússia ao meu coração imaculado, e ela veio pedir a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados nos 5 primeiros sábados de 5 meses seguidos, não é? E se isso acontecer, a Rússia se converterá, o mundo terá um tempo de paz, e em Portugal, Nossa Senhora promete que se conservará sempre o dogma da fé. A terceira parte do segredo que ficou para hoje, essa terceira parte foi a mais polêmica, era chamada o terceiro segredo de Fátima. Na realidade, Nossa Senhora revelou as 2 partes e Lúcia depois revelou, mas essa terceira parte, Nossa Senhora disse que eles só contassem a Francisco e a ninguém mais. Então, como foi essa terceira parte do segredo? Vimos do lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despendia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo, mas apagava-se ao contato do brilho que da mão direita Nossa Senhora expedia ao seu encontro. Então vocês vejam essa imagem. Da parte de Deus vem o castigo, mas Deus mesmo também, na sua misericórdia, coloca Nossa Senhora do outro lado para parar esse castigo. Ela, como nossa mãe, está segurando a mão da justiça de Deus e pedindo que a mão da misericórdia venha sobre nós. O anjo, apontando com a mão direita para a terra com voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. Vamos repetir isso. Penitência, penitência, penitência. Meus irmãos, quando na Bíblia aparece 3 vezes, é como santo, santo, santo. Significa que não, ou então é mesmo que Jesus diz: em verdade vos digo. Quando ele está dizendo isso, é uma coisa muito séria. Quando se repete 3 vezes, não é? Realmente é uma verdade que a gente tem que levar, tudo a gente tem que levar muito a sério. Mas quando Deus fala 3 vezes a mesma coisa, é algo essencial. E vimos numa luz imensa que é Deus. Algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho quando lhes passam por diante um bispo vestido de branco, e tivemos o pressentimento que era quem? O Santo Padre. O único bispo que veste branco. Qual é a cor do bispo? Qual é a cor que geralmente o bispo usa? Preto. Se é cardeal, é com uma faixa vermelha, né? O bispo é uma faixa um pouco vinho assim, né? Mas o único que veste branco, a túnica toda branca, aquela túnica de sacerdote branco, quem é? O Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, a subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro, com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e de pena,
e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo um atrás dos outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas leigas, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhia o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Nossa Senhora então recomendou que a visão constituía a terceira parte do segredo, não fosse revelada a ninguém. Tudo o que as meninas tinham ouvido poderiam contar somente ao Francisco. E então ela continuou: quando rezais o terço, dizeis depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Aqui não tem da vossa misericórdia, não sei de que. Quando Nossa Senhora ensinou, é só socorrei principalmente aquelas que mais acabou-se. Lá em Fátima fomos rezar, pensando que estava abafando, da vossa misericórdia. Vocês estão mais do que Nossa Senhora, que foi ela que ensinou essa oração. Já estão ensinando, estão fazendo a oração Nossa Senhora diferente, é só que mais precisarem. Acabou-se. Após despedirem-se, Nossa Senhora começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. Quais são as lições desse mês de julho? Na aparição de julho, Nossa Senhora ensinou às crianças algo bastante prático a respeito da reparação e do sofrimento. Lúcia diz que a partir daquele momento, quando ela passava, ou algum dos pastorinhos, algum sofrimento, ela sempre repetia aquela oração que está na primeira parte do segredo. Diga comigo: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, Nosso Senhor ensina a paz, a paciência e o oferecimento. Não perder. Tem um livro muito bonito do padre Jorge Tadeu, chama-se Não Jogue Fora as Suas Lágrimas. Alguém já leu esse livro? É um livro lindo. É para você não sofrer em vão, porque às vezes a gente sofre e a gente podia aproveitar que é a mais bonita oração, é o mais bonito oferecimento. Tem dores que a gente passa que reparam tantos pecados nossos, da nossa família, mas a gente fica reclamando, ou fica revoltado, ou não sabe oferecer ao Senhor aquela pérola preciosa que Ele nos permite passar, porque nos ama e nos quer cada vez mais puro. A aparição também ficou marcada pela essa revelação do chamado segredo de Fátima. As duas primeiras partes desse segredo foram colocadas por escrito pela irmã Lúcia em obediência ao então bispo de Leiria no ano de 1941. Foi onde começou a revelar as duas primeiras partes, a visão do inferno e que devia se consagrar ao mundo e particularmente à Rússia, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E aos 5 primeiros sábados já eram há muito conhecidas. Refere-se à visão do inferno e estabelecimento da devoção ao Imaculado Coração da Virgem Maria. A terceira parte só foi firmada por escrito em 1944, ou seja, 3 anos depois. Foi revelada por desejo do Papa São João Paulo II em 26 de junho do ano 2000. Então, foi escrita, Lúcia, e mantida em sigilo pela Igreja de 44 até 2000. Por isso que deu muita coisa para falar.
É verdade que a terceira parte do segredo esteve envolta em mistério, foi objeto de muitas especulações ao longo de quase 80 anos. Já ouviram falar do terceiro segredo de Fátima? Hoje não se fala mais, que já foi revelado, mas antigamente, quando acontecia qualquer coisa, uns achavam que era a terceira guerra mundial, lembram? Uma guerra atômica e tantas coisas que se falava. Irmã Lúcia sempre afirmava: se todos dessem ouvidos aos pedidos de Nossa Senhora, de oração, penitência e conversão, e a devoção ao seu coração imaculado, expressa nas mensagens que fosse consagrado a Rússia e todo o mundo pelo Santo Padre ao coração imaculado da Virgem Maria, não teríamos que ter medo nenhum, porque a última parte do segredo não se revelaria como uma coisa de medo, mas como uma grande vitória de Deus. Vale a pena recordar o itinerário feito pela carta na qual Lúcia, em 1944, transcreveu aquilo que tinha visto em 13 de julho de 1917. O texto do segredo foi escrito em obediência ao bispo de Leiria, receoso porque Lúcia estava com enfermidade, que ela morresse sem ninguém saber o conteúdo total da mensagem. Lúcia teve muitos escrúpulos em cumprir essa tarefa, apesar de ser sempre muito obediente à igreja, porque ela tinha recebido uma ordem do céu expressa que o segredo não fosse revelado a ninguém. Quando ela estava na tarde de 3 de janeiro, já tendo recebido essa ordem, ela estava no convento de Tui, na Espanha. Lúcia estava em oração, apresentando a Nossa Senhora essa sua dúvida, essa sua preocupação. Então ela sentiu uma mão amiga e carinhosa sobre o seu ombro. Levantando o olho, ela viu a Mãe de Deus, que lhe disse: Nossa Senhora não disse que voltaria uma 7ª vez, não foi? Foi essa vez que Nossa Senhora apareceu então a Lúcia. Nossa Senhora diz assim: não tenhas medo, quis Deus provar tua obediência, fé e humildade. Esteja em paz e escreve o que te mandam, não porém o que te é dado a entender do seu significado. Depois de escrito, encerra-o num envelope, fecha-o e lacra-o, e escreve por fora que só pode ser aberto em 1960, pelo então senhor patriarca de Lisboa ou pelo bispo de Leiria. Leiria é a sede da diocese onde fica Fátima. Então Lúcia diz que sentiu seu espírito inundado por um mistério de luz, que é Deus, e nele viu e ouviu a ponta de uma lança como chama que se desprende, toca o eixo da terra, a terra se estremece, montanhas, cidades, filas e aldeias com seus moradores são sepultados. O mar, os rios, as nuvens saem de seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo um redemoinho, moradias e gente em pecado em que ele mergulha. O ódio e a ambição provocam a guerra destruidora. Diz Lúcia: depois senti no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia: no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, una, santa, católica e apostólica. É a igreja que Jesus deixou aqui, só a fé católica. Na eternidade, o céu. Lúcia diz: esta palavra, o céu, encheu a minha alma de paz e felicidade, de tal forma que quase sem me dar conta, fiquei repetindo o tempo todo: o céu, o céu. Passada apenas a maior força desse evento sobrenatural, Lúcia foi escrever o segredo de joelhos, sem nenhuma dificuldade. Então, Nossa Senhora aparece para ela, manda que ela obedece, dá todos os ensinamentos, e Jesus confirma que mesmo que a terra aconteça tantas coisas, se a gente permanecer firme em santidade, fazendo o que Nossa Senhora falou, aqui nesse tempo, na Santa Igreja Católica, nós vamos para o céu.
Isso é o mais importante. Amém? Até o ano de 1957, o envelope com o texto ficou sob a tutela do bispo de Leiria. Nesse ano, para maior segurança, ele foi entregue ao arquivo secreto do Santo Ofício, que é a atual Congregação para a Doutrina da Fé Cristã. Em 17 de agosto de 1959, São João XXIII pediu para ver o documento. Foi o primeiro Papa que leu. Ele devolveu ao arquivo. O mesmo fez o beato Paulo VI no dia 27 de março de 1965. Em 13 de maio de 1981, o Papa São João Paulo II sofreu aquele atentado na Praça de São Pedro. Foi alvejado por uma bala, ficando por um tempo entre a vida e a morte. Enquanto estava convalescente no hospital, ele pediu para ver o envelope com o segredo. Graças a Deus, não sabia desse detalhe. O Santo Padre leu no hospital. O que de fato só aconteceu em 18 de julho de 1981. O Papa decidiu não publicar o que havia sido lido, mas compreendeu imediatamente a relação entre a mensagem do segredo e os acontecimentos que o tocaram pessoalmente naqueles dias. De tal modo, isso é verdade, que visitando o Santuário de Fátima em 13 de maio de 1982, ou seja, um ano antes exatamente do seu atentado, a fim de agradecer a Nossa Senhora pelo seu estabelecimento, o Santo Padre ofereceu ao bispo de Leiria, Fátima, a bala que o atingira e que havia sido recolhida no Papa Móvel. O projeto posteriormente foi encravado na coroa da imagem de Nossa Senhora, que se encontra na Capelinha das Aparições e hoje no museu, de frente à Capelinha das Aparições. O Santo Padre deixou aos pés da imagem da Virgem o seu anel episcopal, que havia recebido de presente do seu antigo bispo primaz da Polônia, o cardeal Stefano Wyszyński, grande confessor da fé durante o regime comunista. Em sua homilia, o Papa falou assim: venho hoje aqui porque exatamente nesse mesmo dia do mês, no ano passado, dava-se na Praça de São Pedro em Roma o atentado à minha vida, que misteriosamente coincidia com o aniversário da primeira aparição em Fátima, a qual se verificou em 13 de maio de 1917. Estas datas encontram entre si de tal maneira que me pareceu reconhecer nisso um chamamento especial para eu vir aqui. E eis que hoje aqui estou. Vim para agradecer a divina providência nesse lugar que a Mãe de Deus parece ter escolhido de modo tão particular. Como entender, irmãos, então, este segredo? As palavras-chave são penitência. É um reiterado pedido do céu na pessoa do anjo para a nossa conversão. Penitência, lê-se conversão. Volta a Deus, deixar de pecar, deixar de ofender a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, viver uma vida de oração, de fidelidade à lei de Deus, se afastar das coisas mundanas que nos levam para longe de Deus, praticar o amor, a caridade, especialmente com os mais pobres e sofredores, viver uma vida de acordo com a doutrina da igreja. Depois, uma coisa muito importante é a fé, nossa fé católica, nossa fé que a igreja, na pessoa do Santo Padre, ela é uma instituição divina. Foi Jesus, não foi São Pedro que disse: eu sou o Papa. Não foi o Papa que se escolhe, é o Espírito Santo através dos homens escolhidos por Deus, são os cardeais desde o começo. E o primeiro Papa foi o próprio Cristo, quando disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se existe alguém que o demônio deseja destruir, e por isso que
que nós devemos sempre rezar muito por ele é o Santo Padre, é o Vigário de Cristo aqui na terra. Nós temos que ter essa certeza. A única igreja que Jesus Cristo está lá no Evangelho, que ele deixou, que ele disse: a minha igreja. As outras eu não sei de quem é, mas eu tenho certeza que ele disse é a minha igreja. Não, ele não disse as minhas igrejas. E é o único que ele deu esse poder, ele deu a chave do reino do céu. Nem a Nossa Senhora, nem a Moisés, nem a ninguém. Deus tem lá na Bíblia, você pode procurar do Gênesis ao Apocalipse, a ninguém, a nenhum homem Deus diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu te dou a chave do reino do céu. Esse é o poder que a igreja recebeu. Nós temos que acreditar. Pedro era um homem fraco que traiu Jesus, e antes de trair, Jesus já sabia que ele ia trair, mas assim mesmo Jesus o escolheu. E depois que ele traiu, Jesus fez questão de aparecer a ele, e só com a única coisa que Jesus pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas mais que os outros? Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Vem, segue-me. Cuida da minha igreja. Meus queridos irmãos, nós estamos na igreja de Jesus Cristo. É onde que vai salvar. Então, quem só vai salvar quem é católico? Não estou dizendo isso. Salvação, ou seja, quem vai para o céu, isso não é comigo, não é com você, não é com ninguém, nem com o Papa, nem com ninguém, é com Cristo. Só Cristo sabe. Todos nós fomos salvos, a ponte foi construída, mas agora cada um tem que caminhar para o céu. É a nossa parte, a parte mais importante. Jesus já fez, derramando seu sangue, ele construiu a ponte, ele se tornou caminho. Mas agora eu tenho que caminhar por esse caminho, que às vezes é estreito, pedregoso, difícil, mas eu tenho que caminhar. Mas então, não sei se só vai católico para o céu, mas uma coisa nós temos que ter certeza: na igreja católica nós temos todos os meios de se salvar. Se um católico não se salva, é porque ele não quer, ou então ele não conhece a beleza que ele tem. Nós temos um tesouro imenso: a nossa fé católica, a nossa religião, a nossa igreja de Jesus Cristo. Gente, 266 papas. Existiam algum tempo até que tinha os antipapas, mas eram conhecidos, sabia quem era o sucessor, e está lá. Você chega na Basílica de São Paulo, lá em Roma, São Paulo fora dos muros, você vai ver desde o retrato de São Pedro, depois Lino, Cleto, e depois todos os santos, a maioria até quase a Idade Média, todos santos, muitos mártires que deram a vida, depois alguns, mas até agora. E os últimos que nós tivemos nesses tempos tão difíceis da igreja, quando nós tivemos Papa Pio XII, um homem extraordinário, foi acusado, muitos não sabem disso, foi acusado na Segunda Guerra de ser o Papa de Hitler, de não falar contra o nazismo. A igreja disse: então, você está aqui o arquivo da biblioteca, os documentos. Os historiadores foram lá, depois descobriram que o Papa foi um instrumento de Deus, que se ele tivesse dado mais declarações, mais judeus tinham morrido, mais o nazismo tinha destruído os judeus, e tantas igrejas como eles destruíram, mataram tantos santos, tantos mártires católicos como São Maximiliano, Santa Edith Stein, que é Santa, agora esqueci, Benedita. Então, meus queridos irmãos, o que a gente aprende? Depois os historiadores chegaram lá e disseram: não, ele nunca foi Papa de Hitler, mas só que a notinha é deste tamanho no jornal, né? Quando é escândalo, aí a nota, aí quando é acusações, né? Mas um homem tão extraordinário. Depois dele, São João 23, um velhinho que pensava que ele vai ser só esse Papa de transição, já está quase morrendo, vamos só, depois de um Papa tão longo como o Papa Pio XII, vamos agora um Papa bem mais suave,
só para preparar o próximo Papa, e aquele homem extraordinário, São João 23, Concílio Vaticano II. A igreja tem que se abrir os novos tempos, sem perder a sua essência, o essencial, a doutrina, mas agora novos métodos, pedindo o Espírito Santo. E nós temos, por exemplo, a renovação carismática, todos esses movimentos na igreja, por causa do Concílio Vaticano II, por causa dessa abertura ao Espírito Santo. Depois São também agora Beato Paulo VI, que edificou a igreja, um momento difícil, onde muitos deixaram a vocação, uma crise, um mundo querendo entrar na igreja, a igreja segurando, teologia da libertação, movimentos tradicionais e aquela confusão, e esse homem santo ali em oração com Nossa Senhora. Depois morre e vem o sorriso de Deus, São João Paulo I, que com certeza com seu sofrimento era um homem muito de uma saúde muito frágil, ninguém sabia, morre misteriosamente. Logo depois vem o grande Papa São João Paulo II, o Papa de Nossa Senhora. E o demônio, por isso que já sabia que ele seria esse Papa extraordinário que ia realizar todas essas profecias de Nossa Senhora. Lá em 1917 ele tentou matar, tentou realizar aquela terceira parte do segredo, mas como era um homem de muita oração, ele levou a igreja à oração. Esse homem mudou a história. O próprio comunismo, o próprio poder da Rússia foi derrubado. Todos dizem que um dos principais promotores da queda do comunismo, da queda do muro de Berlim, da abertura, foi São João Paulo II. E depois veio aquele homem extraordinário, Bento XVI, para acertar todas as coisas. Quando viu que estava difícil, com humildade, com um gesto de grandeza, quem é que diria que aquele homem, mas com um gesto de grandeza, de humildade, de penitência, renuncia, vai viver no silêncio, na oração, rezando pela igreja. Aí todo mundo, o que vai ser da igreja? De repente nós temos como fosse um novo São João Paulo II, Papa Francisco, que todo mundo gosta dele, esse que é um avô. Depois dele, com certeza, ele vai, conquista as pessoas, traz de volta para a igreja. Vai vir um mais com Bento XVI, para catequizar, para doutrinar, e depois esse movimento, assim e assim, até o dia que Jesus voltar. A nós compete, com essas palavras eu termino, compete a gente viver a nossa fé. Tem muitos que não acreditam no Papa Francisco, acham que ele está traindo a igreja. Gente, nunca o Espírito Santo não vai enganar-nos, nunca. A igreja, o poder do inferno nunca prevalecerá. Esse homem, um dia nós vamos entender todo o ministério dele, extraordinário, e vamos aprender, a misericórdia. Esse homem tem sido um homem de misericórdia. Às vezes até parece um pouco que extrapola, mas um homem que quer acolher. Depois vai vir um para catequizar. Não é sempre assim? Em casa não tem sempre a mãe que acolhe, que dá um jeito, e o pai que... Assim, a igreja tem sempre essa figura paterna e materna. Você imaginou se o pai e a mãe foram dois duros, bem carrascos, tudo tem que ser na linha, aquele filho não aguenta, ele surta. Agora, se os dois pais foram tudo duas mães, pode tudo, vale tudo, dá tudo um jeitinho, aquele filho vai se perder. Não é assim? Então, na igreja, esse é o movimento. Mas acreditemos que quem está por trás de tudo é o Espírito Santo, e o poder do inferno nunca prevalecerá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, sua mãe Maria Santíssima.